Olá pessoal do Humanas em Foco, mais uma vez, com muita alegria estamos nos encontrando, e dando continuidade aí ao nosso trabalho, com muita determinação, no rumo do Enem. A aula de hoje nós vamos analisar a história da Igreja Medieval. Muito bem pessoal, olha só. Para começo de conversa, a gente sabe que a Igreja Católica é ainda a maior instituição religiosa do Ocidente. E é claro que a gente sabe, já percebemos, que em tudo na história houve um processo, houve uma construção, que levou tempo, que demandou tempo. Pois muito bem, então vamos, obviamente, pegar do começo, tá certo? O que é que acontece? Primeira coisa que a gente precisa observar é que devemos separar, tá certo? 3 pontos. O que é que a gente vai separar? Precisamos separar a figura de Jesus de Nazaré, o cristianismo como doutrina, como pensamento, é outra coisa, é outro desenvolvimento ao longo do tempo, tá? E a igreja, quando o cristianismo, a doutrina do cristianismo, vira uma instituição de poder político, econômico e militar, que é, no caso, a Igreja Católica, que nós estamos analisando então. Pois muito bem, minha gente, olha só, você observe então aí, no mapa, que nós vamos tratar do tempo de Jesus de Nazaré, o homem Jesus de Nazaré. Olha aí como é que se tratava então a organização política da Palestina, da região de Israel, ok? Repare que você tem o reino de Judá, que era governado pelo rei Herodes, tá certo? E temos o reino de Jerusalém. E aí onde você vai ter o controle do Império Romano, na época em que Jesus viveu. Ou seja, Judá tinha uma certa autonomia em relação aos romanos, mas mesmo assim era subjugado, era submetido pelo Império Romano. E temos a presença romana em Jerusalém. Agora, ao lado desse poderio romano lá em Jerusalém, você tinha o próprio poder local, o poder dos judeus, que eram marcados exatamente por quem? Pelos doutores da lei, tá? Os doutores da lei que eram os sacerdotes do templo de Jerusalém. Ok, minha gente? Repare bem, nós temos então, no tempo de Jesus, o poder do rei Herodes, que foi a região onde Jesus cresceu, no norte, em Judá, e nós temos no sul o poder do Império Romano, e também o poder dos sacerdotes do templo de Jerusalém. Os sumos sacerdotes, ok, minha gente? Então veja só, Jesus vai viver nesse ambiente, um ambiente extremamente complicado. A Judéia era uma província de fronteira do Império Romano. A Judéia era uma província pobre, absolutamente pobre. Você dizendo qual é a importância de um território desse para o Império Romano? Não é? Exatamente uma posição militar, uma posição estratégica. Exatamente por se tratar de uma região de fronteira, repare aí no mapa do Império Romano, onde é que se encontra essa região da Palestina, de Jerusalém? É a região de fronteira com o Império Persa. Então essa era a grande importância para os romanos daquela região, daquele território. Por outro lado, uma região pobre e uma região problemática, que nunca jamais aceitou a dominação romana. Ou seja, rebeliões na Judéia eram extremamente frequentes. E esse desejo, esse anseio dos judeus de se libertarem dos romanos se traduzia em levantes violentos, em rebeliões violentas, mortes, massacres, enfim. Pois muito bem, então. Aparece então aquilo que eles chamavam de rabino, que era um mestre, era um sábio, como se fosse uma espécie de profeta, cujos discursos e cujas falas arrastavam multidões, tá certo? E o seu discurso, por outro lado,
incomodava profundamente quem? Os doutores da lei. Tá? Esses doutores da lei, eles se dividiam em grupos religiosos, sendo que o mais forte, o mais importante, aquele que realmente dominava o cenário político e religioso ali no Templo de Jerusalém, eram os fariseus. Acho que todos nós já ouvimos falar dos fariseus, né? O Jesus de Nazaré, né, em suas falas, ele sempre apontava e sempre acusava os fariseus como sendo um mau exemplo a ser seguido. Olhe bem, o grupo mais poderoso dentro daquele universo judeu. Jesus batia de frente com as suas práticas, com as suas políticas. A gente vê passagens do Evangelho onde se diz que Jesus apontava para os fariseus e dizia: não façam como os fariseus, que são sepulcros caiados. Sabe o que é isso? Sepulcro é um túmulo. Caiado quer dizer de cal. O que é que tem dentro de um túmulo? Podridão, um cadáver apodrecendo. Mas por fora está de cal, bem branquinho lá, bonitinho, entendeu como é que é? Ou seja, hipócritas. Não sejam como os fariseus, hipócritas, podres por dentro e todo bonitinho, limpinho por fora. Né? Os fariseus só andavam de branco, porque eles eram os metidos a santarrões, os doutores da lei, os donos da verdade. E Jesus vai chegar trombando de frente com esse grupo. Outro episódio, por exemplo, aquele episódio dos vendilhões do templo. Hein, minha gente? Tá cheio, tá não? Olha só, né? Jesus vai lá no templo de Jerusalém e sai abrindo os currais e quebrando as gaiolas, libertando pássaros e cabras e cabritos e bois. O que era isso? Isso era um anexo do templo de Jerusalém. Qual era a prática dos judeus? Eles iam para o templo de Jerusalém fazer sacrifício de animais para o Deus dos judeus, o Deus Javé. Então Jesus foi lá e acabou com esse negócio. Ele saiu abrindo os currais e quebrando as gaiolas, libertando esses animais que eram comprados pelo povo judeu. A quem? Aos fariseus. Então você chegava lá e dizia: eu vim fazer um sacrifício para Deus Javé. Aí o sacerdote dizia: qual o tamanho do seu sacrifício? Aí você dava, sei lá, 50 reais. Então ele te dava uma pomba, você ia lá e sacrificava no altar, que era um fogo permanente, né? E sacrificava aquele animal ali. Chegava um outro judeu e dizia: eu vim fazer um sacrifício. Qual é o tamanho do seu sacrifício? Aqui eu tenho 300 reais, né, por exemplo. Mas, então está aqui uma cabra. Ele ia lá, sacrificava aquele animal naquele fogo, né? Chegava outro e dizia: eu vim fazer um sacrifício. O tamanho do seu sacrifício: 3.000 reais. Que belo sacrifício. Toma aqui um bezerro, um boi. Ia lá, matava e tal. E todo esse negócio, todo esse comércio é o que fazia o poder e a riqueza dos fariseus. E no entanto chega esse mensageiro, né, Jesus de Nazaré, né, e desmancha todo esse negócio, quer dizer, denuncia todo esse negócio. É claro que esse negócio não acabou depois de Jesus, mas que ele denunciou, quer dizer, foi um escândalo político, né? Outro episódio que aí já os fariseus se posicionando, né, numa situação de ataque. No meio da multidão, um fariseu joga uma moeda para Jesus e diz: e aí, devemos pagar ou não os impostos para Roma? No meio da multidão. Se Jesus dissesse: sim, devemos pagar os impostos a Roma, aquela multidão ia olhar para ele e dizer: bom, isso aí não serve para nada não, ele é do lado dos romanos, ia desacreditar Jesus no meio do povo. Mas se Jesus dissesse, por causa da pressão da multidão, né, ele olhasse e dissesse: não devemos pagar os impostos a Roma, os fariseus iam correr denunciá-lo ao governador romano lá da região de Jerusalém, que era exatamente Pôncio Pilatos. Ia denunciar, dizer: tem aí um agitador que está dizendo para o povo não pagar os impostos. Ou seja, colocaram então Jesus numa situação, né, praticamente sem saída. Foi nesse momento que Jesus olhou a moeda e disse: de quem é o rosto que está aqui nessa moeda? Isso é de César, né, o imperador romano. Tá? Na época era Tibério César, né? É César. Aí Jesus devolve a moeda e diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Tá vendo? Então é contra esse grupo que vai se voltar fundamentalmente a pregação do homem Jesus de Nazaré. Tá certo? É um discurso de libertação. Entendeu? E é um discurso extremamente profundo, de tolerância, de humildade,
e principalmente de amor ao próximo, um amor incondicional, né? Não quero saber de onde você veio, não quero saber se eu posso, né, cuidar de você, tratar de você, enfim, fraternidade absoluta. Um discurso extremamente revolucionário para aquela época e para aquelas pessoas. O que é que eu quero chegar aí com vocês? Eu quero dizer o seguinte, que por conta dos posicionamentos políticos de Jesus, esse grupo poderosíssimo, que é o grupo dos fariseus ali naquele momento, são eles que vão enredar toda a história para a crucificação. Então, esse grupo dos fariseus, né, poderosíssimos doutores da lei, são eles que vão enredar todo o plano, toda a história, que acabou levando Jesus para a crucificação. Reparem bem, são disputas e questões políticas. Claro que naqueles tempos antigos não se separava política de religião, certo? Então o que é que vai acontecer? A crucificação era uma prática do Império Romano, minha gente. Eu sempre digo isso, eu digo, olha, a crucificação para o Império Romano era como hoje em dia é a cadeira elétrica para os Estados Unidos. Entendeu? Não fique você pensando que só foi Jesus que foi crucificado na história do Império Romano, muitíssimo pelo contrário. Os arquivos de Roma mostram que naquele ano mais de 2.000 pessoas foram crucificadas. Era uma prática absolutamente comum para o Império Romano, a prática da crucificação. Mas o que é interessante é que a própria crucificação de Jesus, ela tem absolutamente elementos políticos, profundamente políticos. Quem é que nunca viu aquela plaquinha que tem em cima da cruz? INRI. Sabe o que é aquilo? Em latim. INRI é Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. São as iniciais dessa expressão. Essa expressão significa Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Olha só. Vendo aí? Exatamente foi essa acusação que os fariseus trouxeram para Jesus, de que ele estava blasfemando quando ele dizia que ele era o Messias enviado por Deus. Entendeu? E ele disse isso explicitamente, claramente. Então os fariseus diziam, blasfêmia, deve ser punido. Levaram ele para o rei Herodes, que naquele momento era a Páscoa dos judeus, né? Quando eles comemoram a saída do Egito, né? O êxodo e tal, aquela história toda de Moisés, do 10 mandamentos que a gente já analisou, é a Páscoa dos judeus. Então estava todo mundo em Jerusalém naquele momento. Inclusive o rei Herodes, que veio lá do norte, lá de Judá e tal, estava lá em Jerusalém. Então levaram ele era da região de Herodes. Levem ele para Herodes julgá-lo. Herodes olha assim e diz, não quero me envolver com isso não. Isso aí é problema de vocês, os doutores da lei, do templo. Então eles pegam Jesus e levam para Pilatos, o governador romano. E diz, olha, ele precisa ser punido e tal. Pilatos diz, não, eu não vejo nenhum crime nesse homem. Por quê? Diante das leis romanas, até então, não tinha nenhum problema o comportamento de Jesus. O comportamento de Jesus estava ferindo e ameaçando os privilégios e poderes dos fariseus. Não tinha até então envolvimento com Roma. Aí o que é que foi que aconteceu? Pilatos diz, bom, se eu não o condenar, eu vou acabar presenciando aqui uma rebelião. Porque ele viu os ânimos daquelas lideranças judaicas. Queriam porque queriam o sangue de Jesus. E aí ele olha e diz, bom, se eu não condená-lo, esse pessoal com certeza vai inflamar a população contra o meu governo aqui na Judéia. E a última coisa que eu quero no meu governo da Judéia é uma rebelião. Sabe por quê? 3 anos antes de Pilatos ir para ser governador da Judéia, tinha tido uma grande rebelião popular na Judéia. E aí eu já falei para vocês, minha gente, aquela região, aquela província do Império Romano, ela é alguma coisa assim demais? É alguma coisa extraordinária? Não, não é. Na verdade, é uma região pobre, é uma região distante, uma região problemática. Você acha que você ser nomeado para governador da Judéia é um prêmio ou é um perigo? Entendeu? Você está lá na sede do Império Romano, na Itália. De repente o imperador olha para você e diz, vai ser governador da Judéia. Você diz, eita, queimaram meu filme aqui, né? Vou sair da corte e vou me envolver lá no meio dos bárbaros, dos selvagens.
Que era assim que os romanos olhavam todo o povo que não era romano, né? Eles, obviamente, achavam eles inferiores, né? Quer dizer, Pilatos estava pisando em ovos. Por outro lado, se Pilatos condena Jesus, os inimigos dele lá em Roma iam dizer: ô imperador, aquele seu governadorzinho lá, ó, tá querendo ser maior do que você, viu, Tibério César? Ele não segue mais a lei de Roma não, viu? Ele fica lá como se ele fosse um manda-chuva, ele faz o que ele bem quer. E aí Pilatos então diz: eu lavo minha mão, e joga a responsabilidade para o povo da Judéia. Como era costume libertar um prisioneiro na Páscoa, ele põe do lado o Barrabás, que dizem que era ladrão e tal. Não, a gente já sabe que na verdade Barrabás era um assassino conhecido e um rebelde, criminoso, banal, comum, malfeitor. Não era simplesmente um ladrãozinho, entendeu? Era um homem de má fama. E do outro lado Jesus, quem está lá no meio do pátio, no meio do povo? Os fariseus, subornando, distribuindo moedas, dinheiro para o pessoal gritar o nome de Jesus. Então ele diz: eu condeno Barrabás ou condeno Jesus? O povo: Jesus, liberta Barrabás e condena Jesus. Aí o que vai acontecer? O processo da crucificação, do martírio de Jesus, que aí entra um tom político por parte dos romanos. Ah, esse aqui é o que diz que é rei dos judeus? É o Messias, né? Mas os romanos tomavam como se fosse o rei dos judeus, né? Porque a conversa entre os judeus é que viria o Messias não como um discurso espiritual, mas um discurso político. Eles diziam que o novo Messias seria como o rei Davi. O rei Davi que teria conquistado, né, o território e tal para os judeus, né, combatendo os filisteus. Então, quem os judeus falavam e esperavam do Messias? Era um líder político e militar, que ia libertá-los da dominação romana. Então, quando os romanos ouviram dizer que aquele prisioneiro se autodenominava o Messias, eles disseram: então você é o rei dos judeus, não é? Você é o rei dos judeus, então nós vamos brincar com você. E aí aquela brincadeira todo mundo já sabe, né? As chicotadas, a coroa de espinho, né? Até ao ponto máximo da humilhação de disputar as roupas de Jesus no dado, não é? Aquela história toda. A crucificação foi extremamente política naquele momento. Ok, minha gente? O que é que vai acontecer, porém, a partir da vida desse Jesus de Nazaré, crucificado por questões políticas principalmente, né? Todo um enredo, né? Levado à frente pelos chamados doutores da lei, principalmente, né? Questões, né, políticas, como a gente já analisou. O que foi que aconteceu Todavia, em cima da mensagem deixada por aquele homem, de amor ao próximo, de humildade, de tolerância, o que foi que acabou se desenvolvendo? A doutrina do cristianismo, certo? E aí eu vou lhe dizer, o principal codificador desta doutrina, ou seja, quem disse é assim, é assado, isso pode, isso não pode, quem colocou os pingos nos is, quem formatou esse pensamento cristão, essa doutrina cristã, foi exatamente Paulo de Tarso, tá? Paulo de Tarso, que era um fariseu, era um doutor da lei, mas que nunca conheceu Jesus, viu? Paulo de Tarso nunca foi um dos 12 apóstolos. Quando Paulo de Tarso começou a sua vivência como doutor da lei, já fazia uns 20 anos já que tinham se passado da crucificação. Ou seja, se diz, né, na tradição que Jesus foi crucificado por volta dos 30 anos. Então aí nós estamos falando por volta de 50 anos depois de Cristo. É a época do Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, como doutor da lei e fariseu, ele era um perseguidor dos que seguiam o crucificado. Foi assim que Jesus ficou conhecido nos primeiros anos. O crucificado. E os seguidores do crucificado. Porque o próprio Paulo de Tarso escreve isso depois. Ele, numa das suas cartas, ele diz: a cruz que era símbolo de vergonha, símbolo de infâmia, passará para a humanidade como símbolo de salvação. Então, nos primeiros anos, o pessoal desdenhava, dizendo: eles são seguidores do crucificado. E como Jesus, eles eram taxados pelos judeus ali em Jerusalém como blasfemos. Não podia existir aquilo. E Paulo de Tarso era um dos perseguidores mais ferozes, mais cruéis, mais fanáticos.
Inclusive ele chegou a condenar um jovem à morte por apedrejamento, o jovem Estevão, né? Em praça pública. Pois muito bem, Paulo de Tarso saiu em busca do ancião que tinha sido amigo de Jesus e que tinha ensinado tudo sobre Jesus ao jovem Estevão. Paulo de Tarso foi em busca do Ananias, o ancião, para matá-lo também. Neste caminho, que é a famosa história da estrada de Damasco, né? Diz então que Jesus apareceu para Paulo de Tarso e disse: por que você me persegue? E foi aí que Paulo de Tarso caiu do cavalo. Não tem essa expressão, né? Fulano de tal caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo diante daquela luz, daquela aparição que falou com ele. E aí ele se transforma completamente, né? Ele vai em busca de Ananias, não para persegui-lo, mas para aprender que história era aquela, que Jesus era aquele. E aí é onde está. Do mesmo jeito que Paulo de Tarso tinha aquela cabeça quadrada dos fariseus, ele levou isso para o cristianismo. Entendeu? Porque o próprio Jesus falou: se eu não vim fundar nada, eu não vim criar nada, eu vim cumprir a lei e os profetas. O próprio Jesus também falou quando a mulher no meio da multidão disse: mestre, mestre, minha filha está doente, cura ela. Quando ele olhou, ele viu que ela não era uma judia. Ele viu pelas roupas, né, pelos trajes, pelo cabelo. Ele viu que ela era uma estrangeira. E ele disse: não, filha, eu vim para o povo de Israel. Olha só, na cabeça dele ele estava ali para os judeus. Quem foi que disse que Jesus era o salvador da humanidade? Paulo de Tarso. Quem foi que disse que Jesus morreu na cruz para libertar o mundo do pecado? O Cordeiro de Deus sacrificado. Não tinha aquele negócio de sacrifício do tempo? Pois é, né? Quem criou essa imagem? O Cordeiro de Deus sacrificado pelos pecados do mundo? Paulo de Tarso. Tá? Paulo de Tarso que vai dizer que mulher não pode. Paulo de Tarso que vai, enfim, formatar a doutrina do cristianismo. Entendeu como é que é? Em cima disso, ele, Paulo de Tarso, faz inúmeras viagens, é um tremendo propagador do cristianismo, dezenas e dezenas de cidades visitadas. Paulo de Tarso criou esse padrão da expansão do evangelho, que foi tremendamente rápida a partir de Paulo de Tarso, principalmente, e também principalmente o exemplo dos primeiros cristãos. Nós nos dizemos cristãos, né? Por quê? Porque a gente vai para o culto, porque a gente vai para a missa, porque a gente fica lá louvando glória a glória, Senhor. Os primeiros cristãos, eles eram cristãos de verdade. Não tinha perigo de um mendigo lhe pedir um prato de comida na sua porta e você não é negar um prato de comida, é colocá-lo para dentro de sua casa, dar a ele um banho, vai lá tomar banho, toma aqui roupas novas, senta aqui na mesa, vamos almoçar. Meu irmão, o que é que está acontecendo com você? O que é que você precisa? Não, você vai ficar aqui comigo, nós vamos resolver, vamos procurar resolver a sua vida, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa. Eles efetivamente viviam a fraternidade dos primeiros cristãos. Esse exemplo de amor ao próximo vivido na verdade era profundamente contagiante e inovador. Entendeu como é que é? Outro elemento que explica a rápida propagação do cristianismo: a promessa da salvação, da vida eterna do paraíso. Porque na antiguidade, o que predominava na mente das pessoas, sabe o que era? Morreu lá no mundo dos mortos, você vai viver a vida que você vivia aqui. É por isso que o cristianismo inicialmente também era conhecido como a religião dos escravos. Porque a concepção que tinha na antiguidade era o seguinte: morreu escravo, vai ser escravo. E o cristianismo chega dizendo: não, se você seguir a Jesus, você vai para o reino de Jesus no céu, o reino celestial. É uma outra promessa de salvação, é outra ideia de salvação. Então assim, já por volta do ano 60 depois de Cristo, olha só, os cristãos já começam a ser perseguidos pelo Império Romano. Opa, já tão rapidamente, olha só, 30 anos depois da crucificação, o Império Romano já se incomoda com aquela nova doutrina e já começa a persegui-los. Por quê? Olha só os pontos fundamentais da perseguição romana contra os cristãos. Primeiro, eles negam a divindade do imperador. O imperador romano era considerado um Deus vivo. Para os cristãos, Deus está no céu.
Não tem essa, né? Os cristãos também negavam o quê? Segundo ponto, os deuses romanos. Os romanos eram politeístas. Para os cristãos que vêm da onde? O cristianismo vem do judaísmo. Só há um Deus que está no céu. Então também está tudo errado aí. Os romanos não vão aceitar esse tipo de novas ideias, não. Né? Terceiro ponto da perseguição romana aos cristãos: os cristãos negavam a escravidão. Olha só, um dos pilares do Império Romano é a economia escravista. E o cristianismo, obviamente, não podia tolerar a escravidão. Por quê? Porque todos são iguais diante de Deus. Minha gente, eu estou falando do cristianismo como doutrina e quando o cristianismo ainda não virou igreja. Eu estou analisando os primórdios dos primórdios. Tá? Quando o cristianismo vai virar igreja? Por volta de 300 anos depois de Cristo, para ser exato, no ano 313 depois de Cristo, o imperador de Roma, quem é? Constantino, aquele que construiu Constantinopla, né? Já viu? Ele vai baixar um decreto, o Edito de Milão, dizendo que não é mais crime ser cristão. Olha só. Sabe por quê, minha gente? Porque naquela altura do campeonato, cerca de 300 anos depois de Cristo, já era maioria no Império Romano o cristianismo. Já tinha se difundido e ganhado a maioria das pessoas. Agora é óbvio, né? Já profundamente descaracterizado daqueles primitivos cristãos. Tanto é que no ano 360, mais ou menos, um monge, né, da igreja, aliás, ele nem era monge, ele vai criar os monastérios, tá certo? Perdão, não é 360, por volta de 400, mais ou menos 450 já, né, vão surgir essa coisa do clero regular, os mosteiros, os monastérios. Com quem? Com São Bento de Núrcia. Núrcia é uma cidade lá da Grécia, nas bandas da Grécia. Né? E ele criou o primeiro mosteiro. Sabe para quê? Para se afastar do mundo. O mundo cheio de pecados, já para buscar aquela essência dos primeiros cristãos. Olha só, tá certo? Por volta do século V já. Então, aquela doutrina primitiva do cristianismo, que eu acabei de falar, que eram cristãos de verdade, amor ao próximo, já estava profundamente já um tanto quanto banalizada, né? Entendeu como é que é? Quando a gente chega em 395, depois de Cristo, claro, tá bom? Você vai ter o imperador Teodósio, olha ele, né? E ele vai baixar o decreto de Tessalônica, o edito, né? Como eles chamavam, o edito, que é o decreto, o edito de Tessalônica em 395. O que é que ele vai dizer aí? Que é crime não ser cristão. Olha só, finalmente o cristianismo virou igreja. E aí, minha gente, virou igreja como uma instituição de poder. Poder político, poder econômico e poder militar. Simples assim, tá certo? O que é que vai acontecer com esta igreja? Ela vai ser a sobrevivente da queda do Império Romano. Tá bom? Veja que eu costumo comparar o Império Romano morrendo, as carnes apodrecendo, e sai de dentro dessas carnes podres um esqueleto. Esse esqueleto vai ganhando carnes novas ao longo dos séculos da Idade Média. Quem que é isso? É a igreja. Ela vai se consolidando, ela vai se fortalecendo. Minha gente, repare bem, os povos bárbaros que invadiram o Império Romano, eles eram politeístas, eles eram índios, né? Eles adoravam o sol, a lua, o sol, a chuva, essas coisas. O raio, o trovão, não é? Muita gente fica aí assistindo Thor, os Vingadores. Não, Thor é o deus do trovão e do raio, lá da mitologia dos povos bárbaros. Odin, né? É o pai do Thor. Loki, né? São deuses de uma religião, a religião primitiva dos povos bárbaros, né? Lá dos povos da Escandinávia, onde hoje é a Noruega, né? Por ali, Dinamarca, né? Tá certo? Aquele pessoal lá, os famosos vikings, né? Pois muito bem, minha gente. Sendo esses povos que invadiram a Europa povos não cristãos, foi preciso sim um processo de cristianização desses povos. Sabe quem é que vai ter fortíssimo papel nesse aspecto? A gente já falou, o reino franco. Lembra dele?
Clovis, rei dos francos, apôs. Não foi ele que, através de um decreto, na marra, na força, ele pegou e decretou que os povos francos deveriam ser cristãos. Abandonavam os deuses antigos e adotavam o cristianismo. Por que é que Clovis fez isso, minha gente? Já falei para vocês 1000 vezes. O grande segredo do monoteísmo é um só Deus, um só povo, um só líder. Né? Porque enquanto esse povo ele é politeísta, cada tribo tem suas divindades, cada tribo tem suas identidades próprias. Então é um povo, mas que é um povo dividido em frações, ou seja, as frações das tribos. Quando eu digo acabaram todos os deuses, só há um, muito simples, só há um Deus, só há um povo, só há um líder. Né? Mais uma jogada de fechamento político, tá certo? E isso foi o que fez a grande força do Império Franco, do Reino Franco na Idade Média. Né? A gente já discutiu, eu já chamei a atenção para vocês da ligação entre o Reino Franco e a Igreja. Né? Lembra? Pepino o Breve, ele tomou as terras da Itália, dos Lombardos, né? E deu para o papado. Ali surgiu o poderio da igreja feudal, medieval. Né? Depois de Pepino o Breve vem Carlos Magno, o filho de Pepino o Breve. Carlos Magno promove a cristianização de boa parte da Europa. Mas repare, minha gente, como é um processo. Já ouviram falar das Brumas de Avalon? Procure assistir esse filme. Você vai ver que no século XII, 1150 mais ou menos, a Igreja Católica ainda estava procurando cristianizar a Inglaterra. Tudo é um processo, tudo é uma construção. E assim o Vaticano e o Papado se fizeram como poder ao longo dos séculos da Idade Média. Claro que existem 2 episódios marcantes nesse processo. Tá? De conflito entre o papado e os poderes feudais medievais. O que chama a atenção é a querela das investiduras. Tá bom? O Papa Gregório VII contra o imperador Henrique IV da Alemanha. Vamos falar Alemanha, mas a gente sabe que é o Sacro Império Romano Germânico. Os príncipes alemães estavam nomeando os bispos. Aí o Papa disse, não, quem tem o poder de nomear o bispo sou eu. Você não pode nomear, não. O imperador da Alemanha disse, oh, não se meta, não. Eu estou do lado aqui dos nobres. Quem nomeou o bispo somos nós. O Papa pegou e excomungou ele. Ele, então, o imperador, foi se humilhar diante do Papa. Foi a pé da Alemanha até a Itália. Ficou na frente do castelo do Papa 3 dias e 3 noites na neve, no inverno. Aí o Papa, então, retirou a excomunhão. Ele volta para a Alemanha como novamente imperador, reúne seus mais próximos aliados, volta para a Itália e derruba o Papa. Olha aí, são conflitos que mostram essa força, essa disputa de poder, né, entre as maiores forças medievais, que são exatamente o quê? O clero e a nobreza. E mostra para você também o início de um processo de fortalecimento, né, do poder monárquico, né? Que no caso da Alemanha foi essa expressão aí, né, da querela das investiduras. Quer dizer, quem tem o poder de investir alguém como bispo, o Papa ou o Imperador. Isso aí vai ser resolvido só na Concordata de Worms, em 1122, que ficou resolvido que o Papa indica o bispo e os nobres, então, proclamam, né, dão esse poder ao bispo. Tá certo? É porque os bispos medievais a gente sabe, né? Ele não é bispo que cuida só de paróquia, de padre, não. Ele cuida, na verdade, de feudos, né? Na verdade, de territórios. Ele recebe impostos, tralá e tralá. Então, o bispado tinha a esfera do poder religioso e a esfera do poder político. Por isso, essas questões. Né? Outro episódio, pessoal, foi o cativeiro de Avignon. Tá certo? Um processo que vai durar mais ou menos 70 anos, hein? Tá certo? O que é que foi que aconteceu? Aconteceu que o rei da França, Filipe o Belo, tá, vai lá e vai derrubar o Papa Gregório. Porque o Papa dizia que, olha bem, a igreja não tinha que pagar impostos ao rei. E era isso que Filipe o Belo da França estava querendo.
que as propriedades da Igreja Católica passassem a pagar impostos a ele. Olha o fortalecimento das monarquias aí, começando na Idade Média. O Papa então disse, não pode, a Igreja não paga imposto. Filipe disse, vamos ver se não paga? Juntou seu exército, invadiu a Itália e derrubou o Papa. E não só isso, disse que o papado agora seria na cidade da França, a cidade de Avignon. Por isso que foi conhecido como cativeiro de Avignon. Então, o cativeiro de Avignon, tá certo? Que durou um período de 70 anos com essa confusão. O rei da França nomeando um Papa na França, né? Enquanto que os romanos lá no Vaticano nomeavam outro Papa. 2 papas. Achou pouco? Pois a cidade de Pisa, não tem a cidade de Pisa, que tem aquela torre inclinada, você está vendo aí? Pois é, eles pegaram também e disseram, não, nem o Papa da França, nem o de Roma, nomearam um Papa dele mesmo. Para complicar ainda mais o negócio, a cidade de Gênova também disse, não, aqui nem tem isso não, o nosso Papa é o nosso. Ficou essa confusão aí durante um certo período, tá certo? São os percalços, né, da Igreja Católica durante a Idade Média. Tá bom, pessoal? Então, só para recapitular, repare bem aquela diferença entre clero regular, os monges, clero secular, são os padres de paróquia, que vivem no meio do povo, que faz casamento, que faz batizado, né? Os monges não, os monges eles se retiram no mosteiro, porque ele diz que o mundo é um mundo de pecado, eles têm que procurar a santidade se isolando do mundo. Aliás, a palavra sanctus, que vem do latim, quer dizer sozinho, solitário, né? E temos então esses episódios que você precisa analisar, porque caem questões sobre esses episódios, especificamente sobre esses episódios. A querela das investiduras e o cativeiro de Avignon, também conhecido como cisma do Ocidente. Tá bom, pessoal? Fechamos então a Igreja na Idade Média. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!